Questão 65. Duas curvas são ortogonais se suas retas tangentes forem perpendiculares em cada ponto de interseção. Mostre que as famílias dadas de curvas são trajetórias ortogonais uma em relação à outra, ou seja, toda curva de uma família é ortogonal a toda curva da outra família. Esboce ambas as famílias de curvas no mesmo sistema de coordenadas. Então tá, pessoal, vamos entender bem o que o problema está dizendo? Já estou aqui com o GeoGebra aberto e vou considerar essas duas curvas aí do item 65. A primeira curva é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Nesse caso, eu vou considerar r igual a 2, por exemplo. Tá? Então, eu vou considerar aqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que vai ser 4. Pronto, a gente tem essa circunferência. E agora eu vou considerar a curva ax mais by igual a 0, com a igual a 2 e b igual a 3, de tal forma que a gente vai ter 2x mais 3y igual a 0. Pronto, tá aí as duas curvas. Estão vendo aqui? As duas curvas. A curva 1, que é a circunferência, e a curva 2, que é a reta. O que o problema está pedindo para a gente mostrar? O seguinte, ó, se a gente considerar os pontos de interseções, vamos já determinar esses pontos de interseções? Clica numa curva, clica na outra curva. Pronto. Se você considerar aqui os pontos de interseções, e além disso, a reta tangente a cada uma das curvas nesses pontos, vamos lá determinar as retas tangentes, onde é que a gente vai achar? Aqui, ó, reta tangente. A curva é o ponto. Tá aqui a reta tangente, aqui embaixo tem outra, tá? Mas vamos só considerar essa aqui. E a reta tangente a reta aqui nesse ponto é a própria reta. O que ele está pedindo para a gente mostrar? Está pedindo para a gente mostrar que essas duas retas, elas são perpendiculares. Vamos verificar? São perpendiculares mesmo? Ó, ângulo entre retas. Vou clicar nessa reta e nessa reta. Aí, ó, 90 graus. Conforme você está observando, essas duas retas são perpendiculares. Então é isso que ele está pedindo para a gente mostrar. Dadas essas duas curvas e um ponto de interseção dessas duas curvas, e além disso, a reta tangente a essas curvas nesse ponto considerado, mostrar que essas duas retas tangentes aí nesse ponto considerado são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Então tá, vamos às contas, né? Para a gente mostrar isso, a gente vai usar um critério de geometria analítica que a gente aprendeu lá no terceiro ano do ensino médio, que diz o seguinte: dado duas retas não verticais, né? Duas retas não verticais, se o produto dos seus coeficientes angulares for igual a -1, então essas duas retas são perpendiculares. É um critério que a gente aprende no terceiro ano do ensino médio, tá? Então, vamos às contas. Vamos considerar aqui um ponto P de coordenadas x0 e y0, seja P de coordenadas x0 e y0, interseção das retas, né? Interseção das curvas, interseção das curvas. Vou calcular o coeficiente angular da reta tangente à primeira curva no ponto P e depois o coeficiente angular da reta tangente a essa curva aqui no ponto P, multiplicar os dois coeficientes angulares e verificar que o resultado vai dar -1 e com isso a gente conclui que as retas são perpendiculares. Então, olhando para a primeira curva inicialmente, derivando implicitamente, a gente vai obter o seguinte: a derivada de x ao quadrado é 2x, mais a derivada de y ao quadrado é 2y. Como estou derivando uma parcela em y, você coloca um y', igual a derivada de r, o r aqui é uma constante, r ao quadrado também é constante, então isso aqui vai dar 0. Ou seja, 2y vezes y' é igual a -2x. De tal forma que o y' vai ser -x sobre y. Então vamos supor que seja R a reta tangente a essa curva nesse ponto P. Assim, o coeficiente angular dessa reta, que nós vamos dizer que é o m de R, vai ser o quê? -x0 sobre y0. Substituindo aqui x e y por x0 e y0, respectivamente. Então aqui está o coeficiente angular da reta tangente a essa curva nesse ponto. Vou fazer a mesma coisa para outra curva agora. Bora lá, devagarzinho para você entender. Bom, vamos considerar agora a curva AX mais BY igual a 0. Derivando implicitamente, a gente vai obter o seguinte. A derivada de AX é A, mais a derivada de BY é quem?
é B. Como eu estou derivando a parcela em y, você acrescenta um y', igual. A derivada de zero é zero mesmo, né? É zero mesmo. Muito bem, muito bem. Então, vai ficar assim, ó. B vezes y' é igual a menos A. E, portanto, o y' é o quê? Menos A sobre B. Menos A sobre B. Então, se S é a reta tangente a essa curva no ponto de coordenadas x0 e y0, o coeficiente angular da reta S vai ser o quê? O m de S vai ser o quê? É constante, né? É menos A sobre B. Muito bem. Bom, só mais um detalhe aqui, pessoal. Só mais um detalhe. Olha só, olha só. A gente sabe que o ponto P pertence a essa curva. Então, significa que AX0 mais BY0 é igual a zero, porque esse ponto P pertence a essa curva, né? Então, fica assim, olha. AX0 é igual a menos BY0, de tal forma que o A sobre o menos B, estou pegando esse menos B passando para o primeiro membro, vai ser o quê? Y0 sobre X0. Ou seja, menos A sobre B é quem? É Y0 sobre X0. Então, no lugar desse menos A sobre B, eu posso colocar Y0 sobre X0. Ai, que bacana, né? Pronto. Está aqui, então, o coeficiente angular da reta S, que é tangente a essa curva nesse ponto. Muito bem, muito bem. O que eu devo fazer para finalizar é multiplicar os dois coeficientes angulares, né? Vamos fazer assim, ó, como m de R vezes m de S é igual ao m de R menos x0 sobre y0, vezes o m de S, y0 sobre x0, é igual a menos 1, né? Esse vai embora com esse vai embora com esse, é igual a menos 1. Segue que a reta R, que é o que eu estou considerando que é tangente a essa curva nesse ponto, é perpendicular à reta S. A reta S é tangente a essa curva nesse ponto. Acabou, né? Então, bacana essa questão, né?